Esse é um vídeo sobre memória. Primeiro, sobre o que cada leitura pode deixar na gente. E segundo, sobre o quanto a memória é justamente literatura. Para início de conversa, é Rosa Monteiro, que ao ler o diário de Marie Curie sobre o luto que sofria com a morte de seu marido, escreveu um livro sobre o seu próprio luto, intitulado A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É nesse livro que ela diz: para viver, temos de nos narrar. Somos um produto da nossa imaginação. Nossa memória é, na verdade, um invento, uma história que reescrevemos a cada dia. O que lembro hoje da minha infância não é o que eu lembrava há 20 anos. O que significa que nossa identidade também é fictícia, já que se baseia na memória. Sem essa imaginação que completa e reconstrói nosso passado e que outorga ao caos da vida uma aparência de sentido, a existência seria enlouquecedora e insuportável, puro ruído e fúria. Vamos então voltar um pouco no tempo. Essa bebê aí sou eu, e também essa menina de maiô azul. Estou aqui no sítio da minha família e, bom, são raras as vezes que eu consigo vir pra cá. E é uma caixinha de Pandora de lembranças, né? Eu cresci aqui nesse sítio, então eu sou capaz de descrever quadros e coisas e descrever cada cômodo. Então, a última vez que eu vim aqui foi no último carnaval antes da pandemia, 2020, né? E aí, muita coisa mudou. Então eu comecei a olhar as coisas e falava, aqui tinha um quadro diferente, aqui tinha não sei o que diferente, aqui tinha uma prateleira, o que é muito doido, porque fica em um lugar da memória que eu não tenho para outras coisas, mas para isso eu tenho, porque tem a ver com a afetividade, com a memória afetiva. Tem instantes que eu era capaz de escrever a ordem dos livros, para vocês terem uma noção. Onde se localiza isso no cérebro, eu não sei dizer, assim, em que lugar da memória isso ocupa, né? Para dar espaço a outras memórias boas. Sabe que eu sempre lembro, né? Já citei várias vezes, tem um livro do Bruno Carmaneiro que a criança, um personagem que é uma criança, fica muito preocupado, chocado que os adultos não lembram de várias coisas e aí ele acha que é porque falta espaço no cérebro. Então ele começa a deixar as memórias dele linkados, né, acoplados em objetos. Então, eu sempre dou exatamente esse exemplo. O cobertor rosa, listrado, lembra do dia que ele ficou com medo que o pai não voltasse de uma tempestade. O vaso azul lembra de um dia que ele comeu uma comida que ele gostava. Ele meio que deixa as lembranças ali para que coubesse espaço no cérebro. E é meio que isso que eu sinto aqui, né? De como a gente... E vira e mexe, a gente veio, né, com meu avô e com amigos de infância, quer dizer, amigos dos meus avós, que eu cresci junto, e vira e mexe, assim, lembranças e mais lembranças dos anos 90, dos anos 2000, né, momentos que passamos aqui, quando alguma coisa chegou, quando não chegou, quando chegou, por exemplo, a televisão, quando chegou o sofá, quando começou a ter um chuveiro que não era a gás, que a gente tinha que acender no palitinho, sabe? Esse tipo de coisa. As quedas que já tivemos, quando tinha galinha, todas essas coisas assim, né? O que eu quero dizer é que a memória é como um complexo e interminável caleidoscópio, onde a literatura se encaixa como produtora de imagens. A literatura e o livro é como um lugar de memória, de vida carregada por grupo de pessoas contando suas histórias. Para se ter uma ideia, na mitologia, Zeus, o Deus Todo-Poderoso, já com suas vitórias e glórias, precisava conquistar a deusa da memória, não por sua beleza, mas por seu poder, porque os feitos eles só seriam reais se lembrados. É com ela, aliás, que ele tem 9 filhas, as musas, pois sem memória não haveria arte e nem as suas inspirações. Bom, é só pensar que lá na pré-história alguém decidiu escrever em pedras, depois em couros, papiros, papéis e agora nas telas.
é um modo de enfrentar ou não a sua própria transitoriedade, de permanecer ou tentar. Em seu projeto para um romance de vulto, Ana Cristina César escreveu assim: Você se importa de ler algo sórdido? Não, não é bem algo sórdido, pelo contrário, é uma página importante que testemunha a obsessão de registrar todos os pormenores de uma mente e todo o desenrolar da história do pensamento. Eu me curvo e me escondo ante o que escrevi ao me entregar totalmente a essa obsessão. E sinto inclusive um infeliz medo da tua leitura, mas fico subitamente feliz porque percebo que deste medo posso fazer outros textos que tematizem o medo e depois falem do texto que escrevi para aplacar o medo e dos outros textos que escrevi para aplacar os primeiros textos. E tem a ver com literatura, né? Primeiro também porque aqui foi um lugar que Ana Cristina César visitou muito, né? Então ela cita em várias correspondências dela, em vários livros dela, ela cita este lugar. Inclusive em uma carta para Caio Fernando Abreu. Então assim, é muito legal. Tem um dos meus livros preferidos dela, que é a Correspondência Incompleta, que é um livro publicado postumamente. Ela fala não apenas daqui do sítio, como também do meu avô. Então é muito interessante essa coisa que é misturado também com uma lembrança, porque eu lendo isso pré-adolescente, eu ficava tentando enxergar no meu avô como ele era enquanto irmão, sabe essa fita? Eu tentava enxergar no meu bisavô como era esse pai que era descrito nos livros. E no final a literatura é tudo lembrança, né? Eu acabei de ler para o nosso desafio hispanohablante o Luto, que é um livro da Guatemala, do Luiz Halfon, e é um livro que o personagem, ele resolve que ele vai voltar para a cidade dele, na Guatemala, para tentar recuperar a memória de um irmão do pai que tinha morrido quando era criança e que ele tinha certeza que o irmão tinha morrido, esse tio dele tinha morrido afogado no lago. Então ele conta, é um livro bem curtinho, mas que conta toda essa trajetória dele no ônibus, dele no carro, dele chegando na casa onde ele passou parte da infância, dele conversando com o caseiro, que é o mesmo ainda, desde que os pais eram pequenos, e quanto que essas lembranças o marcaram. E aí tem uma das lembranças é que ele ganhou um relógio do pai, ou do avô, não lembro, e aí ele ficou obcecado com aquele relógio, assim. Então tudo para ele não era só a memória, mas era também a memória da hora exata, da contagem do tempo. E que também era uma contagem de tempo que era uma maior proximidade com a morte, porque a lembrança tem isso também, né? E aí, tudo que acontecia, ele falava, olha, são 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Até que uma hora ele vai até o lago e perde esse relógio. Então, ele acha que aquilo é o espírito do tio criança que pegou, que quis que o tempo parasse ali, para que ele parasse de cronometrar. Enfim, essas histórias que estão na literatura, que depois são contadas em formato de história, antigamente numa literatura muito mais oral do que hoje em dia, talvez, dependendo de onde você mora, né? Eu que moro em São Paulo, é isso. Mas que quando a gente vai para um lugar como esse, aqui no sítio, a gente estava tentando recuperar as memórias e esse afeto, esse apego às lembranças. É o Eduardo Galeano, né, do Uruguai, falando que um dos livros dele, ele fez depois que ele viu uma menina, uma criança, enquanto ele passava com um cachorro, uma criança falando, bom dia, graminha, bom dia, graminha, bom dia, graminha. De como ele repara que quanto mais crescido a gente for, menos atenção a gente repara, a gente presta nas coisas, menos lembranças a gente tem das coisas, mas ao mesmo tempo em algum lugar do inconsciente mora essas outras lembranças que a gente não sabe exatamente onde está, né? E por que ficou. Quando você vai contar uma história de algo que aconteceu com você, sei lá, em algum Natal, possivelmente você perguntar descreve aí esse mesmo dia para alguém que conviveu com você, vai descrever uma outra parada, uma outra memória, uma outra lembrança que mora em outro lugar, que afetou de uma maneira diferente. É a Helena Greco, enfim, as personagens da Helena Ferrante, da tetralogia napolitana,
que começa, né, com essa história de que a Rafaela sumiu já mais velha e recortou ela mesma de todas as fotos. E aí a protagonista fala, eu vou contar a história dela, por mais que ela não quisesse que a gente tivesse nenhuma lembrança dela, porque eu acho que vai ser importante, porque essa lembrança me pertence. Isso é demais, hein? Ela fala uma hora, essa lembrança pertence a mim, não pertence a ela. Pertence a mim, Helena, né? Não pertence a Rafaela. Então eu vou contar sim, porque é a minha história. Querer essere chissà chi perché hai studiato, perché scrivi libri, perché mo ti sposa un professore. Sta niente a fare per me. Ma che sta avanti se venuti a razze E às vezes eu passo os olhos na biblioteca, nos livros, nos jogos, nas fotos e fico relembrando como boa parte da minha constatação do que é afetividade, do que é uma leitura boa, do que é uma leitura não tão boa, qual que é o momento para ler e etc, né? O que me constitui enquanto leitora é a experiência daqui. São as lembranças daqui. É isso, o que constitui a nossa lembrança, né? E onde essa lembrança fica? Em que lugar mora essa memória? O que eu penso, então, no final, é que se a gente não lê, a gente morre simbolicamente. Por isso, mesmo lendo um livro que eu nem gostei tanto assim, eu me peguei pensando e acabei criando esse vídeo memória. E é até a própria Rosa Monteiro que diz: a literatura nos torna parte do todo e no todo a dor individual parece que dói um pouco menos. Mas a magia também funciona porque quando o sofrimento nos alquebra, a arte consegue transformar essa ferida feia e suja numa coisa bela. Por isso o Conrad escreveu O Coração das Trevas, para exorcizar, para neutralizar a sua experiência no Congo, tão terrível que quase o deixou louco. É preciso fazer algo com tudo isso para que não nos destrua, com todo esse clamor desesperado, com o interminável desperdício, a furiosa dor de viver quando a vida é tão cruel. Nós, humanos, nos defendemos da dor sem sentido, enfeitando-a com a sensatez da beleza. Esmagamos carvão com as próprias mãos e às vezes conseguimos fazer que pareçam diamantes.